O porquê das repetições. Como todos devem notar, muitas palavras e muitos assuntos aqui são repetidos, mas é preciso notar que tudo isso tem os seus efeitos. É a mesma coisa que uma personagem que modifica os seus vestuários, que muda uma infinidade de vestimentas. A personagem é uma só, mas as roupas são diferentes, as vestes são muitas, e todas elas desiguais. Eis a dúvida de pensarem só numa personagem e não porem sentido nas modelações dos vestuários. Isto é muito fácil de interpretar. É a mesma coisa que uma pessoa que, de quando em quando, muda a sua fatiota. Cada fatiota, uma representação, com seu histórico muito grande, portanto, uma infinidade de fatiotas, e cada uma com o seu histórico muito longo, parecendo sempre a mesma personagem, com fatiotas diferentes. Eis a razão de não interpretarem assim como eu exponho e acharem que as repetições são desnecessárias. Não são desnecessárias. A personagem é a mesma. A personagem tem que ser sempre repetida, mas a fatiota tem que ser diferente. E cada fatiota um grande histórico, um lindo histórico. Aos que acham a repetição desnecessária, devem aprender a ler primeiro para saberem o que é a leitura, para saberem qual é a personagem e conhecerem a sua infinidade de roupas com que se apresentam para o seu histórico que se deriva por uma infinidade de assuntos. Está aí, pois, o que das repetições das palavras para maior esclarecimento dos viventes. Para aqueles que usam da persistência e do esforço natural, virão os triunfos, vencerão todos os obstáculos, adquirindo o que desejam e muito mais além ainda. O esforço natural é o que está dentro das posses e da força de cada um. O esforço natural não é bem esforço, pois basta ser natural para não requerer maior esforço, mas para a compenetração de um dever em benefício de todos, assim eu faço ciente. O esforço natural é tudo aquilo que o vivente faz sem sacrifício para o bem de si mesmo. Portanto, essas duas coisas reunidas trazem para o vivente o ponto culminante resolvido, o ponto culminante desejado e decidido, o ponto culminante e desejado de quem quer que seja são os seus desejos resolvidos, os seus ideais alcançados para chegarem em outro ponto superior, que é o equilíbrio do bom viver. Está no caráter do bom compreendedor e do bom cumpridor o alcance do bem para si mesmo. Juntando-se o capricho com a persistência e o esforço natural, mais depressa ainda alcançarão as soluções desejadas. A persistência é uma das principais bases para qualquer solução ou resolução. Sem persistência, nada se apura, nada vence, e com persistência nas coisas tudo se alcança, tudo se consegue. Não havendo persistência, há o fracasso sobre qualquer assunto. E o vivente com persistência começa e acaba, ao passo que, sem persistência, começa e não acaba. Começa e não chega ao fim. E quem começa e não acaba é porque nada quer de bom, pois quando se começa uma coisa boa, deve chegar-se ao fim para ver o melhor ainda. Mas as coisas ruins, o vivente não deve nem começar, quanto mais chegar ao fim. Quem quiser ser imunizado, precisa apenas ler até o fim esta escrituração racional para alcançar todo o poder da imunização. Não deve fazer como alguns que mal começam a ler o princípio da escrituração
e já querem ser imunizados. Não chegaram ao fim e já querem estar completamente senhores de todo o saber da imunização. Não pode ser. Só com a persistência na leitura chegarão ao ponto culminante. É a mesma coisa que o vivente está no princípio de uma estrada, caminhar até o meio e já querer dar definição do fim, querer conhecer sem primeiro saber como é. É a mesma coisa que o vivente não conhecer o ABC e já querer conhecer o saber ler. Como assim é em qualquer conhecimento, não se pode conhecer todo o caminho nem a conclusão integral sem que se tenha também percorrido todo esse caminho. Portanto, com persistência na leitura, todos concluirão aquilo que almejam. Basta apenas persistência, que é o que mais falta nos impacientes. A persistência na leitura. Vou apregoando assim constantemente para libertar todos desse endurecimento, onde muitas vezes pensam que já são bem compreendidos, e vendo de quando em quando pelos meus chamados que são descompreendidos, pois esqueceram aquilo que já estão cansados de ler. Cansados de ler é um modo de dizer, pois, pelo simples fato de lerem uma meia dúzia de vezes, já acham ou já se dão por satisfeitos. Não é assim. A escrituração é para ser constantemente lida, até que os trechos mais importantes fiquem gravados no íntimo de todos, para o conhecimento de si mesmo e para esclarecimento aos demais. A leitura não é pobre em argumentos, pobres são os que leem, pois esquecem e fica na mesma, na dura dúvida de um panteão glorificado. Aqueles que esquecem nada sabem, e por isso são os inglorificados. É com constância que se aprende as coisas, sem constância tudo passa despercebido. Isto não é para todos, apenas para alguns cabeças de vento, a quem tudo passa e tudo esquece. As garantias do além, do racional superior, não são supérfluas. Supérfluas são as garantias dos encantados aí desse chão, bichos dessas trevas, dessa muda solidão, desse museu de sofrimento, onde só existem os padecimentos insuportáveis por viverem nessa trilha infernal do ser material ou dos seres materiais. As garantias do racional superior são sólidas, profundamente solidificadas, lapidadas brilhantemente, cristalinamente sobre todos os pontos de vista. Aí no encanto é que vivem esses verésios acostumados com as garantias aí da terra, que são apenas garantias aparentes, sem garantia nenhuma. E por o atraso ser hediondo, monstruoso, é que comparam as garantias do racional superior com as garantias aí da bicharada que vivem sempre aprendendo e não sabem nada. Tanto assim é que às vezes começam a ler e param. Os confusos que vivem já confusos consigo mesmo e com as demais coisas não sabem reparar e notar que nesta escrituração racional não há confusões. Confusões fazem os confusos por pertencerem a uma natureza confusa e viverem nessa confusão tremenda onde só reina o mal, onde todos são descompreendidos e se descompreendem. Portanto, é preciso notar bem que a escrituração racional, que a imunização racional é o conhecimento de salvação eterna, provada e comprovada com bases sólidas, claras e brilhantes, de todos os jeitos e de todas as formas, para o contentamento e a contemplação dos mais exigentes que existem nesse térreo de lama e de sofrimento.
Eu não sou culpado do grande atraso da bicharada que são os humanos nesse mundo. Bichos racionais e, por serem animais, fazem confusões de tudo por já serem confusos de natureza. Por serem animais, bichos racionais, é que as confusões são constantes nesse mundo. É preciso notar que o bicho é assim mesmo. Por isso, a ciência os qualificou de bichos racionais. Bichos são assim mesmo desconfiados, maldosos, confusos, teimosos, malcriados e desaforados. Bicho não tem nada que se aproveite. Aparentemente tem, mas verdadeiramente não, pois aparências não são verdades. Basta serem bichos para a maldade ser reinante. Basta serem bichos para serem maus uns para os outros e para si mesmo. Basta serem bichos para se estrangularem uns aos outros, dependendo das horas, do ódio, dos instantes e do enfurecimento. Eu, o racional superior, provo tudo aquilo que aqui digo. Isto é uma lição de civismo, do que são, do porquê assim são e do porquê das confusões reinantes entre todos e com tudo. Portanto, bichos racionais, sejam persistentes na leitura diariamente para deixarem de ser bichos racionais e serem racionais perfeitos pelo poder da imunização racional. Não é com confusão que se vence, é com justeza, com o leme real, com a verdade das verdades e a positividade das coisas. O ver as coisas sem provas é uma coisa, mas ver as coisas provadas e comprovadas como aqui estão é outra bem diferente. Verem as coisas sem provas está direito que não admitem, pois elas são confusas e por isso não apresentam provas, mas as coisas provadas e comprovadas como aqui estão, apresentada de todos os jeitos e de todas as formas para satisfazer aos mais exigentes, tem que admitir, pois não existem confusões a fazer numa coisa que prova ser a verdade das verdades. As confusões são dos bichos que não sabem o que dizem, são de todos os viventes desse mundo que de tão moribundos chegam ao ponto de fazerem confusões onde não existem confusões. Está bem que, onde não existem provas nem comprovações, não admitam aquilo que nada provam, mas onde se apresenta a verdade provada e comprovada, não há confusões a fazer e tem que se admitir aquilo que comprovadamente está certo. Todos fazem confusões por serem bichos e, por isso, animais racionais que não têm governo, desgovernados. Ninguém governa o pensamento. Muitas vezes pensam e vão falando aéreamente para depois cair em si e dizem que estava errados. Isto é muito comum entre os bichos racionais, que não sabem o que dizem, não sabem o que fazem, nem o que pensam. Está aí mais uma lição de civismo geral. Para uns precisava de mais alguma coisa, e para outros não precisava tanto. Mas todos precisam, pois todos são bichos racionais. E assim todos pensam igual. Havendo, entretanto, uns que enxergam logo está aqui nesta obra um grande porvir de glórias, pelo que veem e sentem, e outros interpretam diferente. Uns veem branco, mas dizem que é preto, por interpretarem que é preto. Outros veem branco e dizem que é branco, provando o que dizem. Nesse mundo tem gente para tudo, pois ninguém regula normalmente. Uns aparentam que regulam e são completamente desregulados. E é por isso que o mundo vive há muito nesse caos de misérias e calamidades. Pensam que regulam tão bem e vivem mais desregulados do que regulados. Se todos regulassem direito, todos viveriam bem.
mas todos regulam mal e assim vivem mais mal do que bem. Isto é notório, só não vê isso e não sabe disto quem não quer. Na escrituração racional não há confusões de espécie alguma. Primeiro, porque não é escrita por animal nenhum dos bichos iguais aos demais, para que seja interpretada como uma coisa aí do mundo confuso, e em seguimento, por trazer todos os esclarecimentos em pontos mais autênticos, mais elevados que aí estão, para brilhantar os assuntos e satisfazer aos mais exigentes, que quanto mais procuram aprender, menos sabem, porque esquecem. Eis porque a vida dos Caifás é cair. Cai aqui, cai ali, cai acolá, por não ter o conhecimento real que devia ter para o equilíbrio de si mesmo. E vivem esses Caifás pelo mundo afora sem saberem o que fazem, fazendo papéis ridículos, monstruosos, contra si e contra os demais seres humanos. Caifás são aqueles que caem por não saberem o que fazem. Com esse acúmulo de ruínas, dizendo que esse pedestal de angústias é o verídico ser real. E vivem esses Caifás à procura da felicidade há muito, e só encontram ruínas e mais ruínas, que é o que mais se vê nessa fonte de perdidos. Basta serem Caifás para estarem aí decaídos, sem saberem o que fazem, e por isso surpreendidos de quando em quando pelo sofrimento, sofrendo sempre até não resistirem mais. Há muito mundo vem nessa agonia, falam em doce, mas a vida é amarga. E, por isso, as dificuldades e as lutas não cessam, e todos vestidos com essa camisa do bem, vivendo iludidos com isso e o mal se multiplicando desde há muito. Há quem diga que o mundo não endireita mais, que essa vida não tem mais jeito nem conserto, que tudo irá sempre de mal para pior. São ideias dos desiludidos que enxergam há muito que o mundo assim vem sempre de mal para pior. Estão desiludidos, não têm mais esperanças de coisa alguma e assim confabulam uns com os outros a notificar as realidades dos fatos. Mas, quando esses desiludidos conhecerem o valor da redenção universal, tiverem conhecimento da imunização racional, se espantarão de tal forma, a surpresa será tão grande e o delírio tão forte que eles se deslumbrarão, porque não esperavam mais melhoras nessa vida. Encontrarão assim a salvação eterna, sentir-se-ão glorificados, jubilosos com o gosto e o prazer de viverem. Então dirão: agora estamos ricos de tudo, não somos mais Caifás a cair nesse mundo sem saber por quê, pois agora sabemos porque nascemos aqui e deixaremos de cair de uma vez por todas. Ainda mais dirão: fazíamos tudo bom, para o bem, com o nome de bom e com o nome de bem, mas tudo sempre ficou no nome, porque nada disso vimos. Só vimos o mal, e tudo cada vez mais mal. E assim, viva a fonte racional, viva o racional superior, que nos trouxe o conhecimento do bem verdadeiro. O bem que todos conheciam era o bem embusteiro, o bem pantomineiro, o bem aparente, que só remediava sempre para todos poderem viver. Uma vida de remediados, uma vida de remendos. O positivo ficando no esquecimento e o verdadeiro positivo aparente enfraquecendo sempre cada vez mais. Eis a razão da inglorificação do ser humano, vivendo sem saber por que vive e conhecendo hoje a razão da vida, tão diferente do que julgava. O descontentamento e o desespero da humanidade já vem de muito.
a ponto de quase essa humanidade não aguentar mais. E hoje, encontrando um conforto por meio da imunização racional, solidificando todos para irem para os seus lugares, que é de onde todos saíram e para onde todos terão que ir. Os primitivos a se imunizarem serão os primeiros e, por isso, dando vivas à imunização racional e equilibrados pela imunização racional. Estão nascendo pedestal de grandezas angelicais para todos, para as novas gerações que já nascem dentro do triunfo do bem, por tudo e todos estarem desencantados. E assim não se tratarão mais de Caifáses, e viverão equilibrados racionalmente num mundo sem sofrimentos nem misérias. Aqui estão todas as soluções adequadas ao mal e ao bem interpretador. Quando há gosto, tudo se faz direito. Quando não há gosto, nada se faz direito. Quando há gosto, vontade ou força de vontade, tudo se consegue para o bem. E quando não há gosto, tudo custa, tudo demora a se realizar e às vezes não se realiza. É assim a vida do embuste, que são todos os viventes, como eu já provei e comprovei, serem embusteiros originados do embusteirismo. O encanto é uma semelhança da vegetação. São vegetantes, são vegetais e, por isso, dependem da vegetação para poder viver. O vegetal, num certo ponto de vista, é mais poderoso do que o ser humano, do que o ser animal, pois o vegetal não precisa do animal para viver, e o animal depende dele em todos os pontos de vista, como remédio e como alimento, benfeitor e criador. O ser animal, já por ser animal, é um miserável, e por isso depende de todos os seres para poder viver. Está visto, pois, que o ser animal é menos que o vegetal. Está na vegetação, portanto, um poderio incalculável, mas o ser animal, por ser animal, é descompreendido de si mesmo e, pela grande desregulagem do pensamento, não chega a compreender o seu valor. Se o ser animal tivesse reconhecimento do seu valor, compreenderia que ele não é nenhum e por isso vive como um bicho bravio, descompreendido de si mesmo, atacando a sangue frio as coisas naturais, as obras da natureza, como coisa que soubesse o que faz. Ora, a natureza tem vida e dá vida, e por ela ter vida, sente as ingratidões como qualquer outro ser, a que ela dá vida, alimenta e sente. O ser animal tem uma compreensão tão estúpida que só pensa em ser ele o único que tem sentimento e, por pensar assim, comete as maiores monstruosidades que redundam no estrangulamento de si mesmo. Julgam, pensam que a natureza é um joguete e que as obras da natureza estão aí para que eles façam o que entendem. Então a natureza, vendo que está criando monstros, um centro de perdidos que se põe a perder por não reconhecerem a sua superioridade, o seu sentimento e o seu poderio diante do ser racional, se revolta contra os animais livres pensadores que fazem confusões com o desenvolvimento do pensamento, com o raciocínio que julgam ter e que em si não existe. Fica a natureza completamente revoltada com os seus habitantes, com os seus monstros, e por isso vejam os terremotos, os furacões, os tufões, as tempestades desoladoras, os vendavais arrasadores, as faíscas elétricas mortíferas, epidemias devastadoras, frio de matar, calor de matar e outras coisas mais que são a desgraça do mundo. Vivem assim o ser animal aí na terra,
somente para sofrer. Sofrem os grandes, os pequenos, os ricos e os pobres, uns mais, outros demais e outros que não resistem mais. E a natureza revoltada contra os monstros que não querem lhe corresponder, nem fazer por compreendê-la, e por isso todos no mundo de mal a pior, vendo as confusões de todos os tamanhos e de todos os preços, tudo num caos de misérias, por os homens quererem ser mais do que aquilo que não podem ser, por quererem ser superiores à natureza e às coisas naturais, estúpidos de uma tal forma que nem sabiam de onde vieram nem para onde vão, como agora estão sabendo, enjaulados nesse panteão de misérias, intoxicados, dominados, comprados e vendidos, num mundo onde as ilusões e os artifícios multiplicam os enfermos para os hospícios. Esta é a direção dos fantasiados, dos fantasmas, que pregam o bem, mas que todos estão cansados de ver que o mal é que se multiplica universalmente. Entupidos assim num beco sem saída, sem nunca poderem sair desse modo de viver, sem poderem considerar a vida por não a compreenderem. Então costumam dizer: o mundo é este mesmo, a vida é esta mesma, mas nem sempre se conformam com ela, e por isso lutam de quando em quando, se maldizendo, vivendo por viverem, por terem vida, e muitos acabando com a vida por se desiludirem de uma vez. Aí está um pedaço da vida dos papagaios que aí vivem a falar muito bem, mas entoando tudo muito mal, propagando bem, mas tudo se desdobrando ao contrário. De muito tempo que os povos não sabem onde vão chegar com essa vida irresistível de aturar e aguentar. As guerras não cessam, as lutas, as confusões e as indecisões são sempre reinantes. Vivem todos num dilúvio que se amolda, acobertado por um grande mistério que tornou a vida misteriosa e, por isso, pavorosa, onde todos vivem nessa peregrinação sem fim. Mas agora já são chegados tempos de se desvendar a verdade, como aqui já estão desvendados todos os mistérios da vida e todos os mistérios do porquê do mundo. Ninguém soube até agora a razão de tudo e de todos. Conservavam essa vida como outro animal qualquer. Viviam por verem os demais viverem, mas não sabiam o porquê desse mundo assim está, e encerravam a vida nesse mistério todo, sem poder nem saber desvendar, vivendo igual a um outro vegetal, positivamente, muito menos do que tudo, por não se conhecerem e por isso dependendo de tudo para poderem viver. Vivendo assim até que chegassem a ter o verdadeiro conhecimento do porquê assim são, do porquê o mundo assim é, como agora estão sabendo, e tomando conhecimento completo dessa deformação. Deformados por estarem fora do seu verdadeiro natural. Se vivessem no verdadeiro natural, como já sabem e já conhecem, seriam racionais, puros, limpos, perfeitos e sem defeitos, e estariam na planície, cá em cima, onde estão os demais com o seu progresso de pureza, de acordo com o seu ser. Irão sentir um abalo, uma transformação, por estarem vivendo como bichos e, por meio da imunização racional, deixarem de continuar como bichos para viverem a vida de racionais puros. Os bichos que estão acostumados a viver como bichos modificam-se para o bem de si mesmo, naturalmente. É a mesma coisa que um selvagem ter a grande transformação para ser um civilizado, e assim é um civilizado para o ser racional. A transformação do vivente encantado para racional puro é da noite para o dia, pois todos querem se salvar
todos vivem implorando a salvação e, uma vez conhecendo a imunização racional, tratam logo de fazer o possível para se salvar. O imunizado vai certo, o espiritualizado vai mal, vai errado sempre. O imunizado vai sempre de bem para melhor. É preciso explicar demais estes pontos para não haver confusão. Portanto, o mundo dentro de pouco tempo estará completamente modificado. Todos abandonarão por completo a espiritualização e abraçarão a imunização racional. A espiritualização é uma vida de incertezas, sempre experimentando em experiências na incerteza de tudo, na expectativa de tudo, sofrendo sempre, errando mais e sempre caminhando para se destruir. A imunização racional, sempre certa, equilibrando todos, completando tudo para o bem de todos. Está visto, pois, que o mundo passará por esta transformação dentro de muito pouco tempo, da vida de espiritualização para a imunização racional. Aí então todos glorificados por o redígio ser sólido entre todos e o bom viver ser geral, pela compreensão e pelo conhecimento ser positivo e não negativo. A espiritualização tudo nega, é falha, e por isso o sofrimento progride como sempre progrediu. Com a imunização racional, salvos todos eternamente desse abismo em que vivem. Diante desta diferença, quem é que vai trocar o certo pelo errado? Quem é que vai trocar a sua salvação pelo sofrimento? Quem é que não quer saber? Quem é que vai deixar de subir para descer? Quem é que vai deixar de ser grande para ser pequeno? Ninguém. E assim que conhecerem a imunização racional, reconhecerão logo que estão salvos eternamente e glorificados para o resto da vida. Portanto, o conhecimento racional será conhecido por todos, acatado universalmente, assombrosamente. É o que todos imploram há muito, é do que todos estão necessitando, é a salvação do mundo e de todos. Com a imunização racional, acaba-se-á o sofrimento reinante nesse mundo por todos viverem aí, encantados com essa vida de bichos sem solução, mantendo-a porque não tem outro remédio, sem saberem como encontrar outra melhor e a dizerem, a vida é esta mesma, embora não se conformando com essa vida por causa do sofrimento, mas aceitando-a por não terem outro remédio. Então nasceram as filosofias para a animação dos povos, com uns mais espertos incutindo nos outros o dever de sofrerem com resignação para poderem alcançar o reino da glória. Uma cartilha grande, cheia de histórias supérfluas, mantendo o mundo sem soluções e o povo bem desiludidos por verem tudo isto em contradição, cansados e desanimados de implorar, de adorar, de pedir e de rezar. São pinguins dessa solidão, desse gelo que estava duro de derreter, que já de muito, desiludidos dessa faina de caducos, faz com que procurem uma vida melhor. Falam de virtudes. Cadê virtudes? Todas elas estão aqui no Tribunal Racional, para todos que aí estão. Todos que vão sendo imunizados encontrarão o que não esperavam de bom, e multiplicar-se-á o equilíbrio por terem em si mesmo todo o conhecimento completo do porquê assim são e do porquê o mundo assim é, de onde vieram e para onde vão. Com a imunização racional, tudo concluído, os textos, em resumo, nas mãos de todos, para o desencadeamento das glórias, dando ao vivente a vontade de quanto mais ver, mais querer ver. Quanto mais sabem, mais querer saber,
e todos terão os seus desejos concluídos por eu dar a todos mais do que todos querem e precisam, pela escrituração racional. As fantasias que embriagam. Ele apresentou-se ao mundo como o Rei dos Reis e a encarnação do bem, mas era mau. Se não fosse mau, os seus seguidores não seriam sofredores. Por ele ser rei dos maus, é que todos sofrem, por serem maus também. Então, a interpretação é a seguinte: ele mau, filhos maus; ele bom, filhos bons. Se ele fosse bom, poderoso, milagroso, que tudo faz e desfaz, não iria deixar de fazer filhos bons para fazer filhos maus. Portanto, está provado e comprovado que ele é mau, e por isso só fez filhos maus, e por serem maus são sofredores. Por ele ser mau é que não atende aos humildes, aos arrependidos, provando e comprovando a sua maldade, provando que é surdo, mudo e soberbo, e por isso não atende a ninguém, nem aos humildes e arrependidos que pedem a remissão de suas dívidas, dizendo que não sabem o que devem, e por não saberem o que devem, sofrem sem saber o que estão pagando. Pedem remissão de suas dívidas e imploram humildemente, mas nem assim são atendidos. O que acontece? O que vem acontecendo há muito. O desprezo às filosofias, que cada vez mais vão sendo evitadas pelos fiéis que as cultuavam com amor, carinho e abnegação, na esperança de entrarem no reino da glória e vendo sempre tudo ao contrário no reino do mal. Os que se fantasiam, os que se embriagam, não se podem pôr em conta, porque são embriagados, obsedados, magnetizados por essas ideologias sem proveito algum para o ser humano. E por isso todos no mundo de mal a pior. Como é que ele, todo-poderoso, não enxerga isso há muito, fazendo sofrer o justo pelo pecador? E assim essa grossa filosofia que embebeu os povos por um certo tempo, mas que vem perdendo prestígio há muito e cada vez menos aceita, pois quanto mais imploram a ele para o bem de si mesmos e de todos, mas todos sofrem numa prova evidente de que nada valem todas as filosofias que se apresentam no mundo. Eis a razão de haverem as descrenças, pois o crente é um caduco, a fé é do traidor e a esperança é a última que morre. Todos estão cansados de verem e sentirem os efeitos destas palavras feitas e adotadas pelos embusteiros caducos para engrandecimento do embuste, fazendo com o tempo que a maioria dos iludidos se desiludam. É esta a chapa da maldade, o signo de Lúcifer. Os contos da carochinha embromam a plebe, encantam o conhecimento de si mesmos com esses mistérios, com esses enigmas, remanciando a vida desses sacrilegiadores, falsos profetas do mundo, adoradores da luz de Lúcifer, enxergando pelo metal fogo, onde tudo de muito pega fogo e cada vez mais. No mundo a pegar fogo e todos em transes de amarguras, com a vida penosa onde não tem fim o desassossego deplorável e o inferno que vai dentro de todos. A desinquietação é muito grande. Pelo descontrole, a falta de confiança em si mesmo e a falta de garantias em tudo. Sim, pois todos desconhecem o dia de amanhã. E por isso, pisando em falso, na dúvida de tudo, pedindo misericórdia, implorando o bem e só encontrando desespero no inferno que é esse mundo. Uns tanto ainda confiam nessa balofestia
Balopestia quer dizer imposturice, que não tem nada que se aproveite, muito bonita por fora e completamente intragável por dentro. E assim vivem todos no mundo a caducar, desconfiando de tudo uns dos outros e às vezes de si mesmo. Encontram tudo falho, todos pisando em falso, por não encontrarem a verdadeira realidade sã, por não terem o descortínuo, de princípio a fim, daquilo que é real. Todo caduco não regula, não tem persistência nas coisas, nunca está satisfeito. Numa hora está alegre, outra hora está triste, aborrecido, enjoado, sentido com isto ou com aquilo, preocupado com isto ou com aquilo, com preocupações boas ou más, mas sempre num desequilíbrio proporcionado pelo embusteirismo, numa vida de doentes e sem esperanças, tanto não têm esperanças que fracassam e morrem. O que é uma vida nestas condições? É um caos de misérias, cheia de encantos miseráveis, cheia de ludibriações para iludir os caducos e fazer com que eles tenham prazer de viver, iludidos, traídos, traindo-se a si para depois renegarem o sofrimento. Caducos são perdidos e por isso aí estão no mundo sem saberem de onde vieram e para onde vão. Perdidos aí sem saberem dar soluções do porquê são assim, desse jeito, horrivelmente, nesse mundo. Sem darem soluções porque vivem, do porquê têm vida, do porquê da sua verdadeira origem, do seu estado verdadeiro natural, sem saberem se é esse com que vivem e não se conformam, ou qual será, sem saberem porque o mundo assim é, sem terem a divulgação da origem de tudo completamente definida. Portanto, são caducos ou não são? São uns perdidos ou não são? Estão todos aí perdidos ou não estão? Do jeito que aí vivem, são caducos, são perdidos e nada são. Do jeito que vivem, não têm qualificação. Assim, esses infelizes que já têm conhecimento da escrituração, que trata da salvação eterna de todos, não devem perder tempo, e sim ler dia e noite, para alcançar o bem da imunização racional, que embargará a deformação desses viventes para outra muito pior, que seria a formação de quadrúpedes, e depois de quadrúpedes, outra muito pior, que seria a de pedra. Já existem viventes que são como pedras, que custam a enxergar aquilo que está na frente dos olhos, de bom e de ruim. Só enxergam aquilo que já trazem nas entranhas e vivem a dizer: eu daqui não me removo, como se fossem senhores de si, com uma caduquice tão grande que nem sabem o que dizem e muito menos o que veem. Pela sabedoria que existe nesse mundo, não adianta coisa alguma. Tudo isso pela falta de desenvolvimento racional do verdadeiro conhecimento, que é a imunização racional. Está por pouco tempo para que todos tenham o verdadeiro conhecimento de si mesmo, de todas as coisas divulgadas com base para o redígio sólido de todos, para o bom viver de todos e a salvação eterna de todos. Todos aí com a tábua da salvação nas mãos, que é a imunização racional. Basta lerem para conhecerem a salvação eterna de todos, para ficarem imunizados e sentirem os efeitos da imunização racional, dando a todos riquezas e alegrias eternas. Não é como muitos pensavam antes de lerem, para conhecerem de fio a pavio a salvação de si mesmo e de todos. Uns interpretavam de um jeito, outros diferentes, cada qual interpretando do modo que entendia, por não conhecer a escrituração da salvação eterna
de princípio a fim. Agora, começando a tomar conhecimento deste bem, ficando convicto desta grande realidade em benefícios de todos e vendo que perderam seu tempo por terem feito interpretações conforme lhes parecia. A imunização racional não é uma coisa alegórica. Alegórica quer dizer uma coisa fantasiada, uma coisa em que se perde tempo. A imunização racional é completamente diferente e independente das fantasias. Na imunização racional, só existem realidades positivas, lapidadas com realce de uma superioridade que não se pode interpretar como fantasia. Existem viventes acostumados com fantasias e palhaçadas e antes de conhecerem as coisas, ficam julgando a seu modo de verem como uma fantasia ou uma palhaçada, dizendo que no mundo nunca existiu isto e nem pode existir, e que isto só pode ser uma fantasia bem feita por um filósofo que esteja filosofando com o seu modo de interpretar as coisas diferentes dos outros. Com estes argumentos e uma infinidade de outros, fazem todas essas conjecturas sem saberem primeiro o que é a imunização racional, o que é o conhecimento de salvação eterna, para depois de conhecerem virem a proclamar: é verdade, eu pensava uma coisa e ela é diferente, completamente diferente do que eu pensava. É um tesouro para a riqueza de todos, para a salvação de todos. Nunca se deve dar opiniões sem primeiro saber se estão certos ou errados, pois a vida é formada por essa massa que vive aprendendo até morrer, sem concluir o verdadeiro saber, porque de verdade nada sabem. Eis a razão do espanto desses bonecos que acham isto impossível. Acostumados com essa vida de ilusões, vivendo iludidos por nada conhecerem de certo, não admitindo que um dia pudessem vir a conhecer o saber que dá a todos a certeza e a divulgação. Por viverem nessa vida de ilusões, pensam que tudo que aparece no mundo é só para iludir, pois a realidade do mundo ninguém soube definir e pensam que por isso nunca poderia chegar esse dia. Mas irão verificar que agora chegou a salvação do mundo, a salvação eterna, para acabar com essa palhaçada e a ilusão desse mundo. Chegou a imunização racional para acabar com os iludidos, para acabar com as aparências e levar ao mundo a verdade das verdades. Aqui está o que achavam impossível, que é a salvação eterna do mundo, para acabar com as opiniões desencontradas, com as interpretações errôneas, por desconhecerem a escrituração. A mania dos adiantados e atrevidos desse mundo é darem sempre as suas opiniões sem saberem se estão certos ou errados. Assim acontece com quem vive a caducar, com quem vive essa vida de caducos. Depois que lerem o que aqui está, chegarão às conclusões básicas e modificar-se-ão completamente como da água para o vinho, dizendo: é verdade, ninguém esperava semelhante coisa, ninguém podia imaginar que viesse ao nosso conhecimento a definição e a divulgação de tudo e de todos, de princípio a fim. E assim, louvando o racional superior, que sou eu mesmo, para vos dizer que chegou no mundo o que ninguém esperava, que é a salvação eterna de todos. Nessa vida sempre reinaram as grandes dúvidas de tudo, e até a própria vida, por nada conhecerem da realidade, por nada conhecerem de positivo, sem saberem definir de princípio a fim
com suas bases sólidas, o redígio do complexo ser virtuoso das coisas legais, sempre fazendo grandes mistérios, tendo a vida como um fenômeno da natureza, desconhecendo verdadeiramente o princípio e o fim, por desconhecerem também o verdadeiro natural das coisas. Viviam aí, com todos os mistérios encruados, sem serem desvendados, fazendo mistérios de tudo, sem saberem definir o valor das 7 partes que compõem o mundo e que são Sol, Lua, estrelas, água, terra, animais e vegetais. Vivendo assim, nesse encanto, sem saberem desencantar-se e desencantar tudo isso, encontrando dificuldades para desvendar todo esse mistério e não encontrando maneira alguma para poderem dar solução de princípio ao fim de tudo e de todos. Então vivem a dizer: a vida é esta mesma, como coisa que tivessem o conhecimento verdadeiro de tudo, dessa formação e o fim dela, o princípio do mundo e o seu fim, tornando-se enganados e enganando, muitas vezes convencidos que estão certos e que o mundo é esse mesmo, e as contradições sempre imperando, principiando pelo próprio ser, que vive em decomposição por não estar no seu verdadeiro natural. Não há estabilidade em coisa alguma, por já manterem todas essas confusões, vivem nesse labirinto infernal, desentendidos por não se conhecerem e do verdadeiro nada saberem, só conhecem esse embusteirismo monstruoso que todos adotaram e adotam para viverem monstruosamente e sem estabilidade, vivendo como bichos, como um animal, e morrendo estupidamente como bichos e como animais. O valor da vida se tornando nulo em virtude das monstruosidades evoluírem e os desentendidos caducarem. É melhor que procurem conhecer e saber por meio desta escrituração racional o princípio e o fim de tudo, para a salvação eterna de si e de todos, porque é muito desagradável o vivente saber que, se não for imunizado, vai ter que nascer aí novamente para sofrer mais do que já tem sofrido, depois de ter em mãos todo este saber que pode embargar esse sofrimento e levar todos ao seu verdadeiro natural por meio da imunização racional. Todos no mundo estão perdidos, fora do seu natural, e por isso esse mundo é de sofrimentos, lágrimas, dores, queixumes, indecisões, infelicidades e desesperos, sem nunca terem a satisfação integral por serem vítimas do sofrimento de todas as formas e de todas as maneiras. Portanto, aos cegos de olhos abertos, é preciso dizer que leiam para assim poderem sair deste sofrimento, pois da forma que vivem não dá gosto nem vontade, por ser uma vida de incertezas e de dúvidas, uma vida onde só brilha o mal e o meio é de desiludidos num mundo de ilusões. E assim, cegos de olhos abertos, que já conhecem a escrituração de salvação eterna, procurem ler diariamente para se imunizarem o mais depressa possível. Da constância nasce o hábito, e do hábito, pelo conhecimento, a imunização racional. Sejam constantes em benefício próprio. Leiam sempre, porque se não lerem, esquecem e nada adianta. Um esquecido das coisas boas é um perdido. E quem vai querer esquecer a sua salvação eterna? Só mesmo quem não conhece ou não sabe onde ela está. Deixem de facilitar com esta coisa que diz respeito à grandiosidade de todos.
Brilha o mundo com a imunização racional, brilham todos com a imunização racional, e assim, brilhando o mundo e todos, entrando no caminho reto do tesouro dos tesouros, todos em glórias pela elevação da imunização racional, vibrando autenticamente pelas soluções serem todas de bem. Com a imunização racional, todos encontrando apoio em tudo que não esperavam, por estarem desiludidos há muito. Todos vencem com as regras gerais da imunização racional, por conhecerem integralmente a sua situação e a de todos, a do mundo e de todos os seus feitos, visíveis e invisíveis, findando-se as questões, sumindo os perjuros, os hipócritas e os fingidos, o mundo se tornando um paraíso como nunca pôde ser imaginado nem idealizado, transformando-se num verdadeiro abrigo a todos que passaram a ter tudo definido e divulgado, vivendo assim completamente diferentes do que viviam, por serem imunizados, e o júbilo emanando sobre todos que conhecem a vida verdadeira e afastando a morte embusteira. No mundo acaba de chegar a todos o conhecimento e as razões do porquê da vida e a sua origem. A razão de o mundo e a vida estarem nessas condições. Estão aí todas as bases divulgadas, definidas, sólidas, cristalinas e brilhantemente explicadas, para que realce o fulgor a todos para o bem, para a boa, sã e perfeita clareza de tudo. A escrituração não é aleijada, como muito antes de a conhecerem interpretavam. Coisa aleijada já chega a que existe no mundo. Quem não conhece não deve adiantar suas opiniões, não deve fazer desconjuramentos de coisa que não conhece, sem ter certeza do seu pensamento, para que depois, quando venha a conhecer, verificar que tudo é tão diferente, completamente ao contrário do que imaginava e do que pensavam. Então, ficando convencidos de que são uns verdadeiros caducos, por viverem de acordo com o encanto desse mundo e assim terem que ser livres pensadores, pensando mais como bichos do que mesmo como um liberto do jugo animal. Agora surgirão renhidos passos gloriosos de todos que vão triunfando por meio da imunização racional, vendo o seu clarão de luz brilhar e sentindo os efeitos culminantes do plebo amado racional, convencidos de que eram uns perdidos e que, pelo julgamento das provas da imunização racional, estão salvos eternamente. Salvos eternamente porque sabem responder tudo tintim por tintim, sabem de onde vieram e para onde vão, sabem como principiou tudo, leram, conhecem e estão convictos de que sabem responder todo o conhecimento da razão do mundo e dos seus seres, afinal completos de tudo, do verdadeiro conhecimento natural e da razão do embusteirismo animal, aptos a dar soluções claras com bases sólidas e não misteriosas do porquê de tudo, com o conhecimento definido do realismo, sabendo porque da matéria nada se aproveita e por isso tudo se acaba, tudo se destrói. Tudo nasce, cresce, refloresce, multiplica e desaparece. Matéria, mentira, mal, e por isso enganados, enganando, encantados, espiritualizados, fantasiados e embusteiros. Para não passar por despercebidos de tudo, eu faço um comentário para advertir sobre certos pontos de vista mais capitais, mais necessários,
para a convicção de que todos devem ter sempre este conhecimento do porquê assim são. Estão aí os recursos para deixarem de serem como são e passarem a serem eternos pela imunização racional adquirida pelo conhecimento desta escrituração de salvação eterna.